Bom dia galerinha do canal, como vai vocês? Hoje vamos falar sobre cãibra e a importância da suplementação de magnésio. Não se esqueçam de deixar seu like no final do vídeo. Por um acaso, algum de vocês já sentiu cãibras? Ao acordar, realizando algum exercício físico ou até mesmo em repouso? Pois é, esse é um problema muito frequente que incomoda bastante. Você sabe como elas acontecem? O que influencia? Como evitar? Iremos esclarecer alguns pontos agora para vocês. Elas são muito dolorosas e geralmente quem pratica atividades físicas é um alvo fácil. As cãibras são bastante comuns e podem atingir a panturrilha, os pés e até o pescoço. Mas será que é possível acabar com esse problema? Hoje vamos investigar por que as cãibras acontecem e descobrir formas de evitá-la. Elas aparecem quando você menos espera. As cãibras geralmente surgem durante atividades físicas e até no meio do sono, causando muita dor por causa da contração muscular. As cãibras são contrações involuntárias de um ou mais grupos musculares. Esse tipo de fenômeno ele ocorre em qualquer grupo muscular, isso seja, pode ocorrer em qualquer região do corpo, mas normalmente essa incidência ela ocorre mais nos grupos musculares dos membros inferiores. Os músculos são estruturas que precisam de estímulos nervosos para funcionar. Isso acontece através de correntes elétricas, que fazem com que eles se contraiam. Mas em alguns casos pode haver um hiperestímulo da musculatura, o que ocasiona a contração involuntária tão incômoda. E uma das principais causas do problema é a perda de alguns minerais, como cálcio e magnésio, durante um quadro de desidratação. Então, alguns indivíduos que têm um desequilíbrio ou uma falta desses elementos desenvolvem com maior frequência, podem desenvolver com maior frequência essa situação. Isso em indivíduos que estão desidratados ou eventualmente alguns indivíduos que fazem atividade física sobre um sol intenso, então existe a sudorese importante. As cãibras também podem ser causadas por doenças como diabetes, hipotireoidismo, insuficiência renal, hipoglicemia, problemas vasculares e anemia. Por isso, se você tem cãibras frequentes, é importante consultar seu médico. Mas com alguns cuidados, você também pode evitar o desconforto. Primeiro é justamente o alongamento feito de uma maneira regular. Manter a musculatura ou o organismo bastante hidratado, isso favorece o equilíbrio desses eletrólitos, a correção da atividade física. Então aquele indivíduo que tem cãibras somente durante a prática esportiva, rever o conceito da atividade, eventualmente avaliar se aquele indivíduo não está passando dos limites. Muito se fala do potássio, né, mas a ingestão de banana, etc. Quer dizer, na verdade, isso, se nós pensarmos que os principais íons são o cálcio e o magnésio, na verdade não teria tanto efeito. Mas, eventualmente, a ingestão desses alimentos favorece ou pode favorecer a diminuição dos episódios. Em caso de cãibras, o melhor a fazer é proporcionar o alongamento do músculo atingido. Fazer massagens também pode ajudar a aliviar a dor após o episódio, devido ao seu efeito analgésico. Para saber mais sobre cãibras, acesse minhavida.com.br. Como vimos nessa reportagem, a cãibra pode ocorrer em diversos momentos e por diversas causas, tendo em seu mecanismo a influência de três principais íons: potássio, cálcio e magnésio. Acerca da função desses íons, temos uma presença ilustre para nos falar um pouco sobre isso. Olá, eu vou falar um pouco sobre o magnésio e sua relação com as cãibras. O magnésio é um dos minerais mais abundantes no corpo e participa de mais de 300 funções no organismo. A sua concentração está em 60% na massa óssea, 27% na massa muscular e o restante em outros órgãos no corpo, inclusive no sistema neurológico e no coração. O magnésio ele é responsável pelo relaxamento muscular mediante o desacoplamento entre a actina e a miosina, e o cálcio, pelo contrário, ele faz a contração muscular. Então imagina-se que é necessário uma quantidade de cálcio e de magnésio para ocorrer então a contração e o relaxamento muscular. Então a falta do magnésio vai evitar, não vai promover esse relaxamento muscular, ocorrendo então as cãibras. E quais são as pessoas que são mais propensas a ter cãibras? Atletas
que, por causa do suor, né, da eliminação muito grande do magnésio pelo suor, são mais propensos a terem câimbras. E essa eliminação, ela pode ser, se não ocorrer uma suplementação, o atleta pode até morrer de ter uma morte súbita pelo déficit de magnésio por causa de uma contração que seja da musculatura cardíaca contínua, sem o relaxamento e ocorrendo então a morte súbita. A sua principal absorção se encontra no intestino, no jejum e no ilho, mas a região do cólon também é uma pequena absorção. E essa absorção se faz tanto por via oral, então, né, sendo nessa região do intestino, ou por via endovenosa também. E a sua concentração máxima, ela chega em torno de após 3 meses de utilização. Podemos verificar a importância do magnésio para a contração muscular e, consequentemente, no mecanismo da cãibra. Com isso em mente, muitas pessoas, principalmente atletas, realizam a reposição com suplementos de magnésio para uma eventual prevenção dessas câimbras. Mas será que existem evidências científicas acerca desse hábito? Fomos em busca dessa informação. Buscamos por artigos científicos nas principais bases de dados eletrônicas. Encontramos 5 artigos, dos quais selecionamos essa revisão Cochrane, Magnesium for Skeletal Muscle Cramps Review. Essa revisão estudou como tema um tratamento em potencial que já está sendo comercializado como profilático para as câimbras musculares, que é a suplementação de magnésio. Porém, sua eficácia com essa indicação nunca foi tema de uma revisão sistemática. É um mineral comum em nossas dietas e em suplementações orais extras, que estão disponíveis na internet ou em lojas de comidas saudáveis e farmácias, geralmente em formato de tabletes, barras ou soluções para serem dissolvidas em água. A revisão procurou por todos os estudos publicados de alta qualidade sobre a eficácia do magnésio na prevenção das câimbras e encontraram 4 estudos em adultos mais velhos e 3 estudos em gestantes. Não foram encontrados estudos de pessoas que têm cãibra enquanto se exercitam e nenhum estudo sobre as câimbras por outras causas médicas subjacentes. Portanto, os estudos dessa revisão trazem como população adultos de meia idade e gestantes. Como intervenção ficou a administração de suplementações de magnésio de maneira oral ou intravenosa. Como controle ficaram utilizações de placebo, cálcio, pacientes sem tratamento ou suplementos de vitamina B1 e B6. Os desfechos analisados foram a redução das câimbras em 4 semanas como primário e como secundário a redução em 12 semanas. As pesquisas realizadas pela revisão foram em Merlin, Embase, Central, Sinal Plus, Sport Discus, Cochrane Neuromuscular Disease Group Specialized Register, Amed Lilacs, revelando 82, 57, 16, 14, 14, 4, 1 e 1 artigos, respectivamente. 33 títulos eram relevantes ao tema e foram analisados os resumos deles. Os autores revisaram textos completos de 11 desses estudos. Foram excluídos 5, restando 6 estudos pelos nossos critérios de inclusão. Além disso, descobrimos um ensaio clínico randomizado elegível não publicada por meio de uma pesquisa no registro da Plataforma de Ensaios Clínicos Internacionais WHOICTRP, aumentando para 7 os estudos incluídos. Em 6 estudos o magnésio foi comparado com o placebo. Um estudo comparou o magnésio com 4 tipos de controle, sem tratamento, carbonato de cálcio e suplementos de vitaminas B1 e B6. Em todos os estudos o magnésio foi administrado por via oral, com exceção de um intravenoso. Garrison 2011. Nos DIVU, um estudo era administrado em uma dose à noite, em 5 era administrado em 2 vezes ao dia e em outro era dado à noite só que com doses maiores. As durações do tratamento para o magnésio oral variaram de 14 a 42 dias, com doses orais totais de magnésio elementar variando entre os estudos. O estudo, Garrison 2011, foi o único a fornecer o magnésio por via intravenosa. Este ensaio registrou câimbras durante 90 dias após as infusões, mas todos os outros ensaios registraram câimbras ao longo de 2 a 4 semanas. 2 dos estudos foram crossover e 5 paralelos. 3 estudos envolveram gestantes com câimbras nas pernas e o restante foi de câimbras idiopáticas em adultos de meia idade. Nenhum estudo avaliou a questão do exercício relacionado à cãibra nem relacionada a outras doenças. Um total de 406 participantes foram inscritos nesses estudos, dos quais 118 eram dos estudos crossover e foram seus próprios controle. Todos os ensaios eram pequenos, variando de 40 a 84 participantes.
A maioria era de pacientes ambulatoriais recrutados em clínicas de atenção primária ou de maternidade, embora alguns fossem recrutados por meio de anúncios em jornais ou rádios. Os sujeitos nos estudos de cãibra idiopática tinham em média 64,8 anos de idade e 62,8% eram mulheres. Apenas um dos 3 ensaios de gravidez forneceu dados sobre a idade média, 30,9 anos. Os ensaios excluídos não foram controlados, não tinham um braço de tratamento de magnésio ou não analisaram resultados relevantes para cãibras. Os itens avaliados foram: randomização ou alocação, cegamento do estudo ou blinding, viés de atrito, viés de notificação, viés de recordação, utilização ou não nos estudos de um diário de cãibras, e outras fontes potenciais de viés, como podemos notar na tabela. A randomização não era clara em 5 dos 7 estudos por motivos de descrição inadequada. O cegamento foi de baixo risco em 4 dos 7 ensaios. No estudo de Garrison 2011 não ficou claro pelo motivo de pacientes que receberam magnésio como tratamento sentirem uma queimação local na hora da aplicação e em apenas um dos estudos o risco foi alto pelo motivo de não ser possível realizar o cegamento, por ele ser do tipo Open Label. Soradvan 2006. O viés de atrito foi de baixo risco em 5 estudos. Em NIGAR 2008 não ficou claro por ter uma taxa de abandono de 15,6% e em ROF 2002 teve uma taxa de abandono de 37%, obtendo alto risco. O viés de notificação foi considerado baixo em 2 estudos. 2 estudos apresentavam inconsistências em seus relatórios, não sendo claro o risco de notificação. Já em outros 2 o risco era alto porque em um deles, Rosenbaum 2011, apenas um subconjunto dos resultados estava disponível e no outro, Daly 1995, não estava claro até que ponto os resultados eram pré-definidos, sendo descritos de maneira incompleta. Um outro risco de viés analisado foi sobre o método utilizado para a medida da frequência das cãibras. 2 estudos não utilizaram diários de cãibras e por isso foram considerados com alto risco de viés. Os demais utilizaram os diários, tendo risco baixo. Os estudos analisaram alguns tipos de resultados diferentes, que são: a redução da porcentagem do número de cãibras por semana, em 4 e 12 semanas, a porcentagem de participantes com uma redução de maior ou igual a 25% na frequência de cãibras, em 4 e 12 semanas, o número de cãibras por semana, em 4 e 12 semanas, o estudo em gestantes que analisou magnésio com um controle de 4 braços, ou não tratamento, carbonato de cálcio e uma combinação de suplementos vitamínicos com vitaminas B1 e B6, a medida da intensidade da cãibra, ou seja, da intensidade da dor dos participantes, a porcentagem dos participantes que classificam as suas cãibras de moderadas a graves, em 4 e 12 semanas e o número de indivíduos com a maioria das cãibras de 1 minuto ou mais, em 4 e 12 semanas. Desses resultados, 4 deles trouxeram gráficos Forest Plot. Um único estudo desses avaliou os resultados em 12 semanas, que foi o Garrison 2011. Que não conseguiu mostrar dados relevantes estatisticamente, e, por ser único nessa análise, não apareceu no formato desse gráfico para meta-análise. O primeiro é sobre a redução da frequência de cãibras em 4 semanas. 2 estudos foram analisados com 83 participantes. Vemos pelo GRAD uma qualidade de evidência moderada. Observamos que a diferença vai do valor negativo de 21,1 para o positivo de 13,3. Ou seja, o diamante toca a linha média de valor 0, o que nos mostra que não houve diferença entre o magnésio e o placebo nesses estudos, não sendo dados clinicamente nem estatisticamente significativos. O segundo gráfico é sobre a porcentagem de participantes com uma redução de maior ou igual a 25% nas cãibras em 4 semanas, com 83 participantes em 2 estudos. O mesmo pode ser dito, com o diamante também tocando a linha média dos 2 estudos, não apresentando dados significativos nem diferença entre o placebo e o magnésio. A qualidade desta evidência é moderada. No terceiro gráfico, sobre o número de cãibras por semana em 4 semanas, mais uma vez vemos o diamante sobre a linha média, com a ausência de diferença entre magnésio e placebo, portanto, sem dados significativos. Temos 213 participantes em 4 estudos. A qualidade da evidência também é moderada. O último gráfico trazido pela revisão é acerca da intensidade ou dor das cãibras em 4 semanas.
O diamante mais uma vez toca a linha média do zero, não evidenciando diferença entre placebo e magnésio, com dados não significativos. A qualidade de evidência vista no GRADE é moderada, com 91 participantes em 2 estudos. Vemos no GRADE também a análise sobre a porcentagem de participantes com a maioria de suas câimbras com duração maior que 1 minuto em 4 semanas. Apenas um estudo, com 46 participantes, relatou essa informação de modo a permitir análise. Porém, a qualidade de evidência é baixa, e nos mostrou que não há diferença entre o placebo e o magnésio pela variação do risco relativo de -7 para 45%. Por fim, também houve análise sobre os participantes com efeitos adversos importantes em apenas um estudo com os mesmos 46 participantes. A qualidade de evidência foi muito baixa, não tendo diferença entre placebo e magnésio também. Os efeitos adversos menores foram relatados na maioria dos estudos, mas geralmente não de uma forma que permitiu determinar o número de indivíduos que informaram, não sendo possível uma análise adequada. Mas, enfim, o que podemos concluir com isso tudo? Como implicações para a prática, temos que é improvável que a suplementação de magnésio forneça profilaxia clinicamente significativa para câimbras nos adultos de meia idade. Isto é apoiado por evidências de qualidade moderada. Em contraste, para as mulheres que sofrem de câimbras associadas à gravidez, a literatura é conflitante e pouco clara. Não foram realizados ensaios clínicos randomizados avaliando magnésio para câimbras musculares associadas ao exercício ou câimbras musculares associadas a doenças. Já como implicações para a pesquisa, dada a baixa probabilidade de benefício em pacientes adultos com câimbras, os pesquisadores podem estar menos inclinados a buscar avaliação de magnésio para outras indicações de câimbras. Há evidências conflitantes em torno do benefício do magnésio para câimbras associadas à gravidez. São necessários ensaios clínicos randomizados de magnésio controlados por placebos cegos em grupo paralelo nessa população. E, por fim, concluindo nossos estudos, é concebível que o magnésio possa ter diferentes eficiências em populações metabolicamente distintas. É isso aí, galera, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Até a próxima.